rede está invadindo a sua madrugada dessa segunda-feira. Hoje tem muito assunto importante no programa. Estou ao lado do Paulo Sérgio. Legal tê-lo no Bola com a gente. Bom dia, Paulão. Valeu, bom dia, Fefa. Você de casa também, bom dia. Tem muita coisa aí mesmo, hein? E o Matheus Vital, depois do jogo, falou que está descontente com a reserva no Corinthians, né? Ele começou na reserva, só entrou no meio deste jogo contra a equipe do Vasco da Gama e também falou sobre aquela polêmica do Carille quando ele criticou os jovens. Vamos ver. Eu fiquei chateado. Foi quando eu saí aqui na Zona Mista, um dos colegas de vocês, que eu não me lembro, falou que o Carille tinha falado que eu e Pedrinho tinham me sentido a pressão. E na hora eu fiquei chateado. Eu falei, pô, fiquei meio baqueado assim, mas depois chegando em casa eu vi a entrevista e não foi nada disso que ele tinha falado pra mim. Me pegou até de surpresa, acho que foi maldosa a pergunta dele. É um jogo de posição física, um jogo de nego malandro, jogadores experientes, né? A gente com muito menino em campo, assim, no modo de dizer, e que tem que entrar nesses jogos para aprender. Acho que não, ninguém sentiu pressão, não, faz parte. Por que pressão? A gente pegou o Fluminense, era um confronto parecido com esse e jogamos como gente grande, acho que ninguém sentiu pressão nenhuma. Tenho certeza que eu não saí também da equipe por causa disso, até porque eu não falei nada demais. E ele achou que no momento era melhor botar o Sornosa ou botar outro jogador e me tirar, até que tirou o Gabriel também. Eu acho que no momento ele achou que era melhor pro Corinthians, então eu tenho isso na minha cabeça, não tem nada de, porque eu dei entrevista que eu falei isso, falei aquilo, é tudo balela. Vocês polemizaram até um pouquinho, acho que tentaram jogar alguma coisa aqui, mas não pegou. E aí, Paulo Sérgio, foi balela mesmo? Ou o Carille falou como a gente mostrou aí e o Matheus Vital saiu do time por causa disso? Não, creio que não. Até porque o Matheus Vital é um jogador onde o Carille apostou desde o início. É um jogador onde o Carille tem colocado, iniciou com o Carille. Então eu creio que aqui é um momento que é muita pressão dentro do Corinthians. Então os garotos mais novos precisam ter calma em tudo que se fala, precisa ponderar. Entra por um ouvido, sai por outro, certas coisas, até porque o Corinthians hoje tem só o brasileiro, tem um elenco aí, ainda mais na parte ofensiva, que é muito disputado. Então todos têm que ter muita tranquilidade nessa hora. E se o Vasco reclamou da arbitragem, o Palmeiras tá com uma arara com o VAR, gente. Dá uma olhada. Na tarde de muito sol em Porto Alegre, os gaúchos começaram botando pressão. Na bola aérea, os colorados testavam a zaga do Alviverde Paulista. O Wendel teve a chance cara a cara com o Everton. O Palmeiras não conseguia reagir e viu o Rodrigo Lindoso testar na trave. Aos 28, Patrick subiu mais alto na área e tirou o 0 do placar. O time de Mano Menezes só foi levar perigo ao Inter com esse chute de Dudu, aos 36 minutos. E depois, com a cabeçada de Vitor Hugo para a defesa de Lomba. Antes da bola rolar no segundo tempo, Mano mexeu na equipe. William Bigode precisou de 12 minutos em campo para aproveitar a chance e deixar tudo igual. O Palmeiras seguiu em cima durante todo o segundo tempo e foi aos 39 que chegou a conseguir a virada. Mas o 100% de aproveitamento do técnico Mano Menezes foi quebrado pelo VAR. O vídeo enxergou mão na bola de William e anulou o que seria o gol da vitória palmeirense. Exaltado, Mano tomou cartão amarelo já nos acréscimos. Foi o terceiro dele no campeonato, o que obriga o treinador a cumprir suspensão no próximo jogo. Demorou, né? Um pouquinho até, pelo meu histórico, né? Tem outros bem na minha frente, já tiveram suspenso 2 vezes. Já teve treinador que deu tapa no rosto do outro jogador, não levou amarelo. E hoje eu falei uma vez com o árbitro. Só depois do gol anulado. O empate foi ruim para as duas equipes. Ao final da 22ª rodada do Brasileirão, o Internacional deixou o G4 e estacionou na 5ª colocação. Já o Palmeiras perdeu a chance de diminuir a vantagem para o Flamengo, que segue líder 3 pontos à frente do Verdão. É ruim o empate, claro, nós não jogamos para empatar. E o primeiro tempo nosso foi merecido a gente fazer um placar maior. Mas também nós jogamos contra uma equipe que está brigando pelo título. Saímos daqui com aquele gosto amargo. Poderíamos ter vencido, fizemos o gol para vencer. Mas jogamos um segundo tempo de Palmeiras, Internacional e Palmeiras. Os primeiros 30 minutos o jogo foi de Internacional. Olha, depois do jogo, por causa desse gol anulado,
Ouçam o que disse o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, e o técnico Mano Menezes. Eles desceram a lenha, dá uma olhada. O que a gente vem a público dizer é o seguinte: o Palmeiras hoje está revoltado porque algumas situações envolvendo o VAR são pontuais. Para alguns clubes o VAR trabalha, para outros clubes o VAR não trabalha. Para alguns clubes é chamado VAR, para outros não é chamado VAR. O Felipe Melo toma cartão em absolutamente todas as jogadas. Ontem o Gabriel pisou no atleta e o VAR, ontem eu acho que estava desligado no lance porque não foi pedido. Agora, hoje, a bola bateu na mão do William, parece que bateu, numa falta que ele recebeu e cadê a falta? Quer dizer, nós fomos prejudicados num lance faltoso contra o Palmeiras, gol anulado e nem a falta marcada. Muitos lances, é só vocês fazerem um levantamento, muitos lances que o VAR não tem atuado em jogos do Flamengo, é fato. Isso é fato. Ontem foi um exemplo. Desse lado aqui, mano. Tô vendo. Tudo bem? Tô vendo. Eu enxergo bem. Quem não enxerga bem não sou eu. Durante a semana vimos pênalti que o VAR não chamou. E todos sabem que foi pênalti. O VAR resolveu não chamar. Ontem vimos lance de cartão vermelho que o VAR não chamou. E todos chegamos à conclusão de que era lance de cartão vermelho, porque olhamos o futebol. O VAR não pode ter camisa, o VAR não pode ter pressão, o VAR não pode ter estádio. O VAR é para o bem do futebol e tem que ter uma linha de conduta para que todos saibamos como vamos nos comportar. E a gente entende que não foi o caso dessa última semana, está bastante claro. Meu Deus do céu, vamos soltar em tela cheia, o Luiz Macedo vai soltar pra gente o lance que o Palmeiras reclama demais, que foi aí, esta jogada em que, segundo o árbitro, o William meteu a mão na bola. E aí, Paulo, era pra ser gol ou tinha que ser anulado mesmo? Não, era pra ser anulado. Era? No instante do lance, eu tava vendo o jogo, no momento eu não vi mão do William, né? Mas depois que o VAR observou e aí veio em câmera lenta, nós vimos que tocou na mão do William e mudou a trajetória da bola. Era para ser... Agora, da falta, se era falta ou não, muitas vezes o atacante, ele joga o corpo no zagueiro quando o zagueiro quer antecipar e o árbitro não apita nada. Tem muitos lances assim. Então não adianta agora polemizar, todo mundo chiando, porque o VAR favorece um, favorece o Flamengo, o VAR? Não, eu creio que não. Não? Eu creio que não. Pela primeira vez, eu quero ser sincero, que eu estou vendo um campeonato brasileiro disputado, um campeonato brasileiro com bons jogos. Porque fazia tempo que nós não víamos o campeonato brasileiro com bons jogos. Agora a gente precisa parar de ficar reclamando. É reclamação dos jogadores, é reclamação da comissão técnica, é reclamação da diretoria. Nós temos que parar um pouco de reclamar e jogar futebol. A chegada do Diniz culminou com a saída do Mancini. Ele ficou bravo porque era pra ele ser o técnico. Dá uma olhada. A saída de Wagner Mancini do São Paulo foi pra lá de conturbada. É que assim que Cuca deixou o clube, Raí jurou que o coordenador assumiria como técnico. Mas já fica decidido aí que o Mancini assume aí nesses próximos jogos. Mas a promessa não foi cumprida. Revoltado, Mancini culpou Daniel Alves. Sabe por que eu saí, Boleirão? Porque eu fui efetivado no cargo. Aí 4 horas depois disso, o Daniel Alves foi lá pedir o Fernando Diniz. Eles me chamaram e falaram que estava em dúvida. Eu falei, se vocês estão em dúvida, então vão atrás do Diniz que eu estou indo embora. Tchau. Às vezes quando você está em um momento de decepção, um momento de calente, você tem que respirar um pouco antes de fazer qualquer declarações, que não vem ao caso, né? Penso que tá fora de lugar tudo isso. Se eu tivesse esse poder, eu queria ter esse poder em casa, e nem em casa eu tenho esse poder de decisão, imagina aqui no clube. Você tá falando muito desinformado das coisas, né? O diretor Raí deixou no ar que Mancini entendeu errado, porque a efetivação dele não tinha prazo determinado. Na nossa conversa, deixou-se ali a possibilidade dele continuar, mas não conversamos quanto tempo, quais as condições, isso a gente ia deixar para
para depois. E aí depois, quando ele ficou sabendo que a gente conversou com os jogadores, acho que ele já ficou chateado, magoado, acho que ferido, já não quis mais a conversa, né? O Cartola ainda fez questão de dizer que, junto com Dani Alves, outros jogadores do elenco também pediram a contratação de Diniz. Nós ouvimos os jogadores, né? O Diniz sempre foi um nome admirado por todos. A gente não sabia se era este o momento, né? E aí, com a conversa com os jogadores, obviamente que isso nos deu mais confiança, sabendo que eles iriam comprar essa ideia, essa filosofia de jogo que realmente não é evidente. Hernanes confessa que foi um deles. Nós fomos perguntados sobre o nome do Diniz, visto que ele tem uma filosofia de jogo que é um pouco diferente. Demos nossa opinião de aprovação e depois eles decidiram de trazer. Fernando Diniz deixa claro que gostou do apoio. É um reconhecimento de um trabalho aí de 10 anos, que a minha vida é de dedicação para oferecer o melhor para os jogadores. Que isso vai sendo desenvolvendo o trabalho e vai circulando de boca em boca, ao ponto de ter esse tipo de apelo e de vontade dos jogadores querendo trabalhar comigo. É um grande prêmio, um grande troféu para mim. O treinador ainda diz que, apesar da revolta, não está chateado com Mancini. Mancini é um grande amigo mesmo, muito amigo. Um cara assim que eu tenho um carinho muito especial, a gente tem uma história construída junto, muito bonita. A gente trocou mensagem, tá tudo bem comigo, Mancini, a gente é muito parceiro mesmo. No São Paulo, até uma simples contratação vira um turbilhão de problemas. Mancini foi traído pelos jogadores? Não foi traído pelos jogadores em momento nenhum. Ele foi traído pela escolha dele. Até porque ou você define como coordenador técnico ou você define como treinador. Então você não dá para fazer as duas coisas. Então, como coordenador, se aprimora naquilo, fica naquilo, seja onde for. E como treinador, você sabe que você tem uma outra posição. Então ele foi traído pela escolha dele, não pelos jogadores. Tá certo. E o Cueva brigou numa boate e, olha, tá afastado do Santos, hein? Vamos ver. Cueva foi suspenso no Santos preventivamente. E o departamento jurídico vai resolver o que fazer com o jogador. A punição ocorreu por causa deste vídeo que vazou na internet. Um rapaz arremessou uma garrafa no peruano que não gostou e partiu para pancadaria numa boate. Reparem que uma mulher e um rapaz tentam afastar o jogador que está fora de si. Pior que a cena foram as mentiras contadas. Para o site peruano RPP, ele declarou que estava num restaurante e não numa boate, conversando sobre uma proposta para se transferir ao Goiás. Ainda disse que apenas se defendeu de um torcedor que o agrediu com uma garrafa e que não poderia esperar ficar com a cabeça sangrando. E terminou contando mais uma mentira, que não foi punido pelo Santos. Desde que chegou em fevereiro deste ano, a segunda maior contratação da história do Peixe, que custará 27 milhões de reais aos cofres do clube, só decepcionou. Ao todo, o jogador disputou 16 partidas e não marcou nenhum gol. Pior é que nos últimos 4 meses, o atleta só entrou em campo uma vez, na derrota por 1-0 para o Flamengo. O presidente do Santos só vai começar a pagar as parcelas da compra de Cueva no ano que vem. Que investimento, hein? O Cueva, na sua opinião, foi um dos maiores micos do Santos? O Santos nem começou a pagar e ele só está criando problema. Não, a minha preocupação é agora o Goiás pensando no Cueva com o histórico que ele tem lá atrás. É um absurdo. Já no São Paulo trouxe problema, no Santos está dando problema. Como um time brasileiro pensa ainda em contratar esse jogador, eu não entendo. Complicado, viu? Fortaleza joga nessa segunda-feira com o Rogério Ceni, que voltou ao clube, e o Abel Braga é o técnico do Cruzeiro, vejam. Essa imagem voltou a se repetir. O Rogério Ceni aceitou o convite do Fortaleza e voltou a ser o técnico do clube após 49 dias da sua saída. Ele estava realmente cansado e ele disse muito claro pra gente:
Eu só aceitaria qualquer convite se fosse do Fortaleza. Nenhum outro time eu trabalharia esse ano. O ex-goleiro assumiu no lugar de Zé Ricardo, que foi demitido, curiosamente, logo depois que o Ceni perdeu o emprego no Cruzeiro e estava solta. Coincidência? A gente fez a mudança independente do Rogério. Se o Rogério não aceitasse, a mudança teria sido feita. Conversamos com o Zé Ricardo na sexta de manhã, sem ter nenhuma certeza de que o Rogério aceitaria, até porque nem tínhamos falado com ele ainda. O comandante assinou contrato até o final do Brasileirão e já dirige o Fortaleza nesta segunda contra o Botafogo. Enquanto isso, Abel Braga, que chegou no Cruzeiro para substituir Ceni, já quis mudar o pensamento do clube. Eu nunca vim jogar no Mineirão contra o Cruzeiro tranquilo. Eu não quero, sinceramente, que o adversário venha enfrentar o Cruzeiro com tranquilidade, porque não pode. Ele também comandou o treinamento e hoje estará no banco de reservas no jogo contra o Goiás. No futebol a dança das cadeiras não para nunca. Queria mandar um abraço pro Wagner Amaral, pro Felipe Aquino, os dois são paulinos, trabalham no restaurante aqui da Vila Leopoldina, aqui pertinho da Rede TV. Um grande abraço para todo mundo que sempre acompanha o Bola na Rede. Infelizmente, nosso tempo acabou, Bola fica por aqui. Paulão, muito obrigado. Vamos lá. Vai voltar mais vezes. E o Neymar, sim, sempre arrebentando.